Meus romances favoritos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami e hoje vou mostrar 3 dos romances que eu considero favoritos. Lembrando que essa minha categorização não tem a ver com esses rankings que as pessoas gostam de fazer e que muita gente me cobra. Top 10, top sei lá o que, quantos aí de romances favoritos da vida. Eu tenho dificuldade de fazer isso e também não vejo valor nisso. Tipo, ai, quais são os meus 10? Como se eu pudesse avaliar os romances todos com os mesmos critérios. Não dá para avaliar os romances todos com os mesmos critérios, porque a gente tem muita coisa diferente. Por isso eu acho muito difícil. Eu só sei que 2 dos favoritos da vida, quem já me conhece há um tempo já sabe, que é Cidades Invisíveis, do Calvino, O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Mas aí, decidir isso, outros pra mim é difícil. Então, por isso, eu faço o quê? O que eu considero o melhor de cada autor. E é claro que, ainda assim, eu também fico em dúvida. Por exemplo, quando já fiz uma outra edição deste vídeo aqui, em que eu citei Dostoiévski, e aí qual a minha dúvida era? Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov? Sei lá, um dia eu poderia escolher um, no dia seguinte eu poderia escolher outro. Pra mim é sempre difícil. Machado de Assis, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um dia eu me inclino para um, outro dia eu me inclino para outro. Percebo que é difícil e aí eu percebo que também isso não é importante, certo? Antes de mostrar, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Que Vida do Mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Curta, compartilhe e comente. Essas coisas de interatividade que vocês sabem. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho vídeo, acho que sobre 2 desses. Não. Primeiro que eu vou mostrar, do Balzac, o que eu mais gosto, também fiquei em dúvida aí, Le Père Goriot, do Balzac. O Balzac tem muita coisa, né? Ele tem aquela coleção lá, a Comédia Humana, e lá acho que tem quase tudo que ele já publicou na vida. Não vou ler tudo aquilo, porque é muita coisa. Eu tenho volumes avulsos, então acho que esse aqui faz parte. Eu acho que a maioria que eu tenho ali, a Prima Beth, Ilusões Perdidas, tal. Mas eu acho que eu gosto mais deste. Eu gosto das personagens aqui e como aquela coisa bem do século XIX, como a descrição do espaço, da casa, enfim, como a descrição ajuda a entender o caráter das personagens todas em questão, né? Então, a casa de pensão onde tem o Père Goriot, toda a descrição daquelas personagens, daquela pensão, o que aconteceu com cada um, eu gosto muito disso. Eu gosto dos diferentes caráteres das pessoas aqui. Eu acho que são personagens bem constituídas. O próprio Père Goriot, eu gosto muito, e aqui tem o elemento, né? Eu acho que em todas as obras do Balzac que eu já li, a questão do dinheiro, o valor do dinheiro. Ele retrata bem a sociedade capitalista, o Deus dinheiro, né? Como as pessoas fazem tudo, algumas pessoas, né, fazem tudo por dinheiro. Então as relações de parentesco são submetidas ao valor, ao dinheiro, à questão monetária, enfim. Por conta do dinheiro, muita coisa que não tem valor econômico acaba virando mercadoria. E assim é a relação dele com as filhas, assim é a relação dele também com Rastignac, que é outro rapaz aqui, outra personalidade aqui interessante desta obra. E fica ali num papel um pouco que ambíguo, você fica meio sem saber, porque ele se envolve com uma das filhas do pai, mas também ele dá atenção ao pai, a gente não sabe muito bem o que ele quer por um período, mas depois no fim fica bem claro. Então eu gosto desta trama. Muita gente acha romance do século XIX chato por conta dessas descrições, mas essas descrições têm valor, e muitas obras têm valor, e esta é uma obra em que as descrições não são só descrições, né? Elas não descrevem os objetos apenas, elas descrevem os objetos e por meio da descrição dos objetos a gente entende também as personagens. Mais ou menos o que José de Alencar faz em Senhora, eu sempre comento isso, né? É claro que ele era influenciado pelo Balzac, pelo Flaubert e tudo mais. Outro livro que eu quero citar, e aí eu tenho vídeo também, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse é o meu preferido do Lima Barreto. Eu gosto muito do Lima Barreto, ele é um dos autores brasileiros que eu gosto bastante. Acho que ele não teve o reconhecimento que ele merece. Ele escrevia muito bem. E era muito perspicaz. As questões sociais aparecem aqui. Ele era muito perspicaz
com a vida em sociedade, com o que estava em jogo ali em termos políticos e com o desfecho, isso, como isso impactava as pessoas. Ele escrevia muito bem e ele conta boas histórias. Aqui também tem personagens bem interessantes, as relações aqui são bem interessantes também. Eu gosto muito de relações bem construídas, não importa se são positivas ou negativas, mas as relações entre as pessoas, movidas ou não por interesse, movidas por interesse ou por afeto, é uma coisa que eu costumo valorizar muito, não só em romances, mas também em produções audiovisuais, também filmes e séries, como as relações são construídas, como se mantém. Porque é por meio das relações que a gente consegue perceber melhor o caráter das pessoas, né? Não é a pessoa em si, ela, em relação a ela mesma, em relação aos objetos, em relação... É por meio da relação da pessoa com o outro que a gente conhece a natureza melhor, que a gente consegue percebê-la melhor, né? E o curioso é que a gente se relaciona de maneira diferente com pessoas diferentes, porque tem pessoas que despertam o que há de pior na gente, outras despertam o que há de melhor, outras despertam coisas que a gente nem conhecia, aspectos que a gente nem conhecia, essas coisas todas. Eu acho que as relações aqui são bem construídas nesse sentido também, né? Aqui é a história do Policarpo Quaresma, né? Um nacionalista que achava que o Brasil era o melhor lugar do mundo, o melhor país até do que países da Europa. Então ele queria adotar o Tupi-Guarani como língua oficial, ele era um major, ele lutava pelo Brasil e tal. Então ele era visto como um lunático, um louco e tal. Uma passagem que eu gosto bastante é mais pro final, um pouquinho de spoiler talvez, mas a reflexão que ele faz sobre a conduta dele, quando ele já tá lá numa condição que eu não vou falar qual é, para não ser spoiler, vai ser um médio spoiler só. Ele tá lá na condição, ele passou por muita coisa, e aí ele faz uma avaliação da trajetória dele, né? Tipo assim, por que eu fiz tudo isso? Valeu a pena? E começa a avaliar a própria condição e a sua trajetória. Parece que ele tem uma tomada de consciência. E o outro, o meu favorito, por enquanto, do Ian McEwan, é Reparação. Já li uns 4 livros dele. Este ainda é meu favorito. Tenho outros ali para ler, mas este ainda é meu favorito. Esse é um autor que escreve muito bem. Autor contemporâneo que escreve muito bem. Eu tive a alegria de vê-lo pessoalmente quando eu fui na Flip, nas edições da Flip, Festa Literária de Paraty, há muitos anos atrás. Tem um autógrafo dele, não nesse livro, em outro ali. Eu tinha lido um livro dele e eu fiquei bem impressionada com a escrita. Ele narra bem. Então, narrar bem não é para qualquer um, né? Porque a pessoa é escritora, literato, que ela vai narrar bem. Não necessariamente. Ela pode ter outros méritos, contar uma boa história, criar bons personagens, mas narrar bem não é para qualquer um mesmo. E ele é um dos que narra bem. Aqui é uma história de um mal entendido que acaba prejudicando, determinando negativamente a vida de um casal. Aqui a gente está na Inglaterra, acho que do início do século XX, uma família burguesa, tal, com uma irmã pré-adolescente que fica escrevendo peças de teatro, aí tem a irmã mais velha e tal, e eles recebem gente lá na casa, conhecidos, aí tem o filho da empregada, um rapaz que recebeu bolsa do patrão para estudar e tal, e essa irmã que escreve, essa irmã menor, por ser uma escritora, ela é muito imaginativa. Ela vê algumas cenas da irmã com este filho da empregada, acontece um desaparecimento, depois um crime e tal, e ela acaba acusando esse rapaz por conta de coisas que ela acha que viu. Ela é muito imaginativa e tal. Essa condenação, o destino do rapaz, da irmã, enfim, tudo que acontece depois macula, assim, a vida dela como escritora, continua escrevendo, e, enfim, da irmã e do cara, e por conta da interpretação, do entendimento de uma pré-adolescente sobre as coisas do mundo. A partir do repertório que ela tinha do mundo e desta capacidade imaginativa por conta, ela acabou selando um destino, de um casal.
Só isso é interessante? Não, não é só isso. Como a história é contada, como ela é montada, e eu não posso explicar muito bem, porque aí já é spoiler. Se eu explicar a narrativa, é spoiler, né? Eu não fiz vídeo sobre este livro, sobre os outros dois, sim. Eu não fiz porque, se não for para dar spoiler, não vale a pena fazer, porque o melhor que eu teria para falar seria spoiler. E neste caso, o spoiler importa. É um dos poucos casos que eu acho que o spoiler importa. Estraga o prazer de leitura. Então, aqui 3 livros: literatura francesa, literatura brasileira e literatura inglesa. 3 bons livros, 3 boas indicações que eu espero que vocês gostem. Agora me digam quais são seus romances favoritos desses 3 autores, que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos. Tchau, tchau.